Nós estamos, como o presbítero Nivaldo falou, numa série que se encerra hoje sobre a vida e a obra dos Schaeffers. A gente está muito falando do Francis Schaeffer, mas a gente já viu nas primeiras aulas que o Francis sem a Edith não era quase nada. A Edith escreveu tanto quanto o Francis e nós temos aí então muito material para investigar. Nós tentamos cobrir temas amplos e que inclusive não são comuns quando você trata do Schaeffer. Porque quando a gente pensa no Schaeffer, nos Schaeffers, no Labrie, a gente pensa no quê? Apologética, defesa da fé, diálogo com a cultura. E só hoje, a última aula, a gente vai falar sobre isso, seguindo a própria lógica do William Edgar, que é um apologeta, professor no seminário de Westminster e foi aluno do Schaeffer. Para vocês verem, tem muitas outras coisas além do que a apologética, ou a apologética, o engajamento com o mundo, ele é fruto de vida de oração, vida de igreja e outros temas que a gente tratou. Bem, título da aula de hoje é Engajando com o Mundo, quais são as marcas da abordagem dos Schaeffers sobre como a fé afeta o mundo. E eu vou explicar daqui um pouco mais coisas. A gente vai seguir aqui o livro do William Edgar, e ele diz o seguinte: como então os cristãos devem impactar a cultura? Vamos começar com uma simples observação. Antes de explorarmos os vários contornos da abordagem de Francis Schaeffer ao engajamento cultural, vale a pena ressaltar que justamente a ênfase dele na cultura, seja nas artes, nas ciências, na política, constituía um novo modo de olhar as coisas, pelo menos para a média dos evangélicos. Então veja uma coisa aqui, isso aqui é muito importante. Talvez você esteja aqui na Beré há muito tempo, quem está aqui desde os primórdios, irmã Yara, irmão Carlos, século passado. Não, né? Já era século, né? 2000, na virada do século passado para esse. Desde sempre a Beré fala muito sobre isso. O Ronaldo tinha um programa aqui que chamava Sabadão Gospel. Imagina, do Sabadão Gospel. Esse é do século passado? Tinha um Domingão com o Faustão, tinha um Sabadão com o Ronaldão. Aonde... Meu Deus, muita cafeína. Onde esses temas, diálogo com a cultura, fé, eles são articulados. Mas veja, primeiro, ainda hoje, isso não é cotidiano, isso não é habitual entre a igreja evangélica, mas na época do Schaeffer, ainda mais. Nós estamos falando da década de 70, 60. O Schaeffer tem uma história que o William Edgar conta, que ele foi no Wheaton College, que é uma universidade que existe até hoje. Grandes nomes dão aula lá. E o Schaeffer foi chamado, na época que ele já tinha o Labrie, para dar algumas palestras lá sobre filmes, cinema e fé cristã. E a discussão entre eles lá é se eles podiam ir ao cinema. E o Schaeffer falando de Godard, falando do cinema asiático, o que estava acontecendo, que ainda hoje as discussões são importantes. O pessoal queria saber se podia ver Dumbo, se podia ir ao cinema. Então isso não era comum. A primeira coisa que precisa ficar clara é que não era comum entre os evangélicos esse tipo de discussão. Por quê? Porque talvez para nós seja comum, talvez você fale, não aguento mais essa escola bíblica de férias, é sempre esse negócio e tal. Não era comum e ainda não é. E ele continua, não dá para ler muito, ouvir muito, antes que Schaeffer ilustre um ponto com a cultura. Então todos os livros dele, você não lê muitas páginas sem esbarrar num exemplo de um filme, de uma obra de arte, um raciocínio com um cuidado cultural que ele tinha. E isso não era normal nos livros, pelo contrário. Existe no meio evangélico norte-americano, e a gente herdou muito disso, não precisava ser assim, mas a gente herdou, um anti-intelectualismo, uma visão oposta à cultura. E o Schaeffer, então, o ministério dele combate exatamente isso. Mesmo quando ele está ilustrando um ponto negativo, você pode dizer que o Fran passou um tempo contemplando e desfrutando de algum objeto de arte ou de algum poema especial. E isso é importante ainda para nós. Isso faz parte, já é alguns pressupostos das marcas do engajamento dele com a cultura. É de olhar para a cultura com um olhar
biblicamente orientado, generoso, e não só de antítese, não só de oposição e antagonismo. Tem oposição, tem antagonismo, mas não só. Um dos seus sofrimentos com a igreja evangélica contemporânea, e ainda é o nosso sofrimento, era a sua ignorância e até mesmo um desdém por essas coisas. Um desdém em relação à cultura, em relação à política, em relação à ciência. Fran conta que uma vez conduziu um grupo de missionários americanos pela Itália ao redor de Florença. E uma das alegrias em L'Abri, nos primeiros dias, era ser escoltado aos grandes lugares da Renascença na Itália pelo Schaeffer e pelo Huckmacher. Então, a alegria de ir lá, pessoal, os americanos que saíam, iam para a Europa, para a Suíça, para a Holanda, para a Inglaterra, onde já tinham L'Abris. E eles podiam passear lá nos museus, nas grandes instalações. A alegria era de poder fazer isso ao lado do Schaeffer, ao lado do Huckmacher, que era professor de História da Arte na Universidade Livre. Então, era um ambiente que respirava isso o tempo todo. E aí ele conduzindo esses missionários lá, literalmente ter seus olhos abertos para as maravilhas dessas grandes obras, todas explicadas a partir de um ponto de vista da cosmovisão cristã. E aí esse grupo estava de pé diante do Nascimento de Vênus, do Botticelli, que é uma escultura, contemplando a sua beleza. E aí um dos missionários virou para o Schaeffer e perguntou assim: o que tem de belo nisso? Nunca mais o Schaeffer conversou com ele. Brincadeira, o Schaeffer respondeu. Fran, obviamente, exasperado, ficou sem palavras. Isso é narrado num livrinho dele que chama A Nova Superespiritualidade. É um panfleto, recomendo muito você ler, onde ele apresenta o que é essa nova espiritualidade, lá que ele fala dos novos pentecostais, o que a gente chama de neopentecostais, os novos pentecostais, essa visão maniqueísta do mundo, essa visão platônica de uma oposição entre coisas sensíveis e coisas inteligíveis. O Schaeffer fala, isso não existe na fé cristã. O Schaeffer fala, no livro é diferente a narração aqui, porque no livro ele fala que os missionários eram missionários na Itália, e eles nunca tinham ido ao museu. Pense no empobrecimento desses missionários, pense na incapacidade que eles tinham num continente como o europeu, de dialogar com a cultura, de ter pontos de contato com as pessoas que eles estavam evangelizando. Vocês se lembram aqui, para dar exemplos nossos contemporâneos, nós recebemos 2 missionários que nós ajudamos, colaboramos com eles, que lá na França, o André e a Samara, o que eles vieram falar aqui? De Albert Camus e Paul Ricoeur. Ninguém entende uma programação dessa numa igreja, né? Mas por quê? Porque estão lá na França, estão lendo a literatura francesa, a filosofia francesa, dialogando, escrevendo, conversando com as pessoas na universidade. Era exatamente isso que o Schaeffer fazia, mas isso não era habitual entre as pessoas. Muitas vezes ele comentava sobre questões ambientais. Isso também para nós, não, questão ambiental é para quem bate palma para o pôr do sol, abraça a árvore, Deus me livre, esquerda, coisa de gente de esquerda. Na maioria das vezes, a preocupação dele era estética. Veja isso. Estética não como a gente usa a palavra hoje, estética, produtos estéticos, mas estética no sentido de beleza, em vez de só ecológica. Ele odiava uma usina que tinha do outro lado do vale, do L'Abri, porque ela se destacava como um polegar machucando e ferindo os belos contornos dos Alpes suíços. Ele tem um livro chamado Poluição e a Morte do Homem, está traduzido, publicado pela Cultura Cristã. O Edgar fala, um dos meus livros preferidos, que é presciente. O Schaeffer viu muita coisa muito antes delas acontecerem. E ele tinha lá nesse livro, o apelo dele às questões ambientais é um apelo estético, não só ecológico. Ele compara 2 tipos de comunidades, um par de comunidades, a cristã e a pagã. Veja, comunidades cristãs podem ser ortodoxas na doutrina e, no entanto, insensíveis à criação de Deus.
muito boas nas formulações teológicas, muito precisas e rigorosas na doutrina, mas absolutamente insensíveis à criação de Deus. Louvam o Senhor da salvação, mas não louvam o Criador da realidade. E aí ele relata uma vez uma visita que ele fez a uma comunidade hippie na Califórnia. Esse era o tipo de trabalho do Schaeffer. Foi lá na comunidade hippie na Califórnia e ficou impressionado com a beleza da maneira como eles cuidavam dos seus alojamentos, embora fossem bastante pagãos em seus pontos de vista. Porém, quando eles olhavam para o outro lado do vale, eles viam uma escola cristã que era simplesmente feia. Está vendo essas coisas? Se importa. Importa a beleza das nossas construções, das nossas casas. Não tem como o Ronaldo que sempre falava isso, por isso que tem um aquário, para quem já foi na casa do Ronaldo, tem um aquário lá, os peixinhos que ele cuida. O Benjamin, quando ia lá, quase matava os peixinhos. Não tem um bicho na nossa casa, não tem uma planta que não seja falsa na nossa casa. Como que a gente fica aí louvando o Criador, falando da criação? Veja, aí ele vai falar, os Schaeffers eram contra o plástico. Não era contra só os copos de plástico. Lá em Les Meles, que é o nome do chalé, lá em Uemó, tudo tinha que ser natural, orgânico, autêntico. Isso é coisa de maculelê. Haviam pinturas reais, fotografias de verdade nas paredes, embora houvessem reproduções, mas avulsas, pinturas ao redor, e tinham que ser Rembrandt. Não dá para comprar um Rembrandt, então ele é o único que pode ter uma reprodução. O resto são quadros de verdade, fotos de verdade, pinturas de verdade. Decorações incluíam musgos e flores que a Edith pegava nas suas caminhadas. Edith era uma devota de alimentos saudáveis. Ela inculcava nos seus seguidores mais jovens um amor pelos vegetais cultivados na horta. Cadê o Isaac? Pegou a referência, né? Sem componentes artificiais, tomates frescos, cortados em fatias finas. Pensa assim, nossa, mas dá trabalho demais, não dá não? Miojo, 3 minutos, aquele salzinho lá tão bom, coquinha gelada, Coca Zero. Em retrospecto, quando olha isso tinha marcas de uma cultura pop, um negócio assim que estava na moda, mas não era só isso. Era um olhar para aquilo que é verdadeiro, que não é de plástico. Nesse pequeno livro, A Nova Espiritualidade, a Nova Superespiritualidade, ele chama a cultura que os jovens chegavam lá criticando como uma cultura de plástico. Que tudo é falso, os relacionamentos são falsos, as instituições são falsas, as esperanças são falsas, é tudo de plástico. O que eles queriam lá? Eles queriam experiências verdadeiras. Eles chegavam lá no Labri querendo assim, olha, a gente quer ouvir música de verdade, a gente quer ler livros de verdade, a gente quer relacionamentos de verdade, conversas verdadeiras. Não tem como engajar-se com o mundo. Eles falam assim, Pedro, mas aí a planta morre, né? A de plástico é bom que não rega e não morre. Ela só empoeira, mas você limpa depois. Só que é isso aí, engajar-se com o mundo é ter uma aranha lá andando às vezes, e você tem que lidar com ela. A plantinha morreu e você trocar e colocar outra. É isso, é engajar-se com o mundo. De onde vêm as metáforas e as imagens que Deus utilizou para falar da igreja? Muitas são da construção civil, mas diversas outras são da vida ambiental. Como é que a gente vai compreender essas coisas? Como é que a gente vai aprender isso, ensinar isso para os nossos filhos? A abordagem de Schaeffer de engajar no mundo, ela não é fácil. Então, até agora, curiosidades e práticas deles. Agora, sim, o que está por trás disso? Qual que é a abordagem deles? Já de passagem, ela não é fácil de classificar. De fato, o Schaeffer ele é um ponto meio fora da curva, assim, em diversos aspectos. E a abordagem dele com a cultura também é, porque claramente todo o trabalho dele era voltado para mostrar um impacto positivo na cultura e na sociedade. Ela acontece quando uma mentalidade baseada na Bíblia impactava. E isso é diferente. E ele gasta assim umas 4 páginas para falar da diferença. Eu não coloquei aqui, vou resumir. Porque é diferente de uma outra abordagem que a gente também gosta aqui, que é a abordagem do Kuyper. Vocês já cansaram de ouvir falar do Abraham Kuyper aqui.
O Kuyper achava que o ponto central do ser humano não era a sua cabeça, sua mentalidade, suas ideias, era o seu coração, seus compromissos religiosos, como que do coração procedia todas as influências para todas as outras áreas. O Schaeffer é diferente. O Schaeffer está o tempo todo falando da mentalidade, das ideias, da consequência das ideias. Isso fez com que muitas pessoas acusassem o Schaeffer de racionalista. Eu não gosto dessa acusação, eu acho que ela não faz jus ao Schaeffer. Por quê? Porque o Schaeffer estava dialogando com uma série de intelectuais da época que também tinham esse primado, eu vou chamar da consciência. O Sartre, o Jaspers, o Heidegger, todos autores que o Schaeffer dialogava, que eram autores que estavam sendo lidos lá na mesma época. Quando você pensa no Sartre, você pensa no existencialista, né? Você pensa ele do lado da Simone de Beauvoir, na Manifestação, lá do lado do Foucault. Mas quando você vai ler as obras do Sartre, ele era da fenomenologia. E na fenomenologia há um primado também da razão, da consciência, do pensamento. O Jaspers, o Karl Jaspers, a mesma coisa. Influenciou a forma da gente tomar consciência de nós mesmos e de como que esses processos na consciência, eles são protagonistas em quem nós somos, em como nós vivemos, em como nós montamos comunidades. O Schaeffer está de acordo com isso. Não há ponto de diferença aqui. Nesse aspecto, é o Kuyper que é diferente. Então, da mesma forma, coisas terríveis saem erradas quando esse fundamento cognitivo das ideias está errado. E aí a gente não encontra, o William Edgard vai dizer, qualquer tipo de estudo acadêmico do Schaeffer na mudança cultural. Não tem um livro do Schaeffer que é assim, sobre a transformação cultural, sobre o engajamento do mundo. Não tem, ele não escreveu sobre isso. Ele era um prático. Não tem um conhecimento prático, vocês lembram lá quando... Ronaldo lembra. Vocês iam lá na cidade assim, sem muita estrutura, aí tinha o odontólogo prático. Não tinha um prático? Você já foi num prático. Fala a verdade. Eu ouvi falar disso. Mas você com certeza teve essa experiência cultural de imersão. O Schaeffer era um prático da cultura. Ele não era um acadêmico de fato. Mas o William Edgard, ele vai dizer que ele antecipou estudos como o do sociólogo Robert Nisbet, o do Malcolm Gladwell. O Gladwell escreveu um livro sobre... O Mateus falou uma coisa parecida aqui. Ele tem um livro sobre sociologia, sobre os 20% de uma sociedade, muito parecido com o James Davison Hunter, que é um livro mais recente, que vai dizer que a cultura, geralmente, ela é dirigida por um grupo pequeno dentro da sociedade. O Como Transformar o Mundo, do Davison Hunter, e o livro do Gladwell, eles vão dizer o seguinte: olha, a gente vive em sociedades eminentemente cristãs, por exemplo, ou conservadoras, e a gente tem um grupo, assim, muito pequeno na cultura, ocupando, assim, o que é chamado das elites culturais, ditando a forma e a direção de muitas produções, de muitos meios de produção cultural. O Schaeffer falava disso também. Ele escrevia sobre isso. Ele não escrevia sobre isso. Esse é o ponto. Ele antecipou muitas questões. A gente encontra muita ressonância nos seus escritos, mas ele fazia como um pastor, como um evangelista. Era isso que ele era. Então, tudo isso complica para a gente saber assim, exatamente no que o Schaeffer cria. Por isso que eu comecei contando um pouco das histórias da vida. E aí tem um livrinho, eu vou ler um trecho para vocês, no Como Viveremos, que talvez seja um dos livros assim, que ele mais se dedicou, é um dos mais velhos, a gente tem em língua portuguesa, virou um documentário depois, que tem no YouTube, é muito legal de ver o Schaeffer, um evangelista americano, visitando os museus, ele do lado do Davi. Então, coisa bonita de ver, mal produzida, por causa de recursos da época e a própria época, mas logo no começo do livro ele deixa isso claro, ele fala assim, olha, tem um fluxo, a história e a cultura, e esse fluxo está enraizado e tem sua fonte no pensamento das pessoas. As pessoas são singulares na vida interior da mente. O que elas são dentro de sua visão de mundo determina como elas agem. E é verdade que para os seus sistemas e valores, é verdade também para a criatividade delas. É a verdade para as suas ações corporativas, as suas decisões políticas, a sua vida pessoal,
Os resultados da visão de mundo deles fluem através dos seus dedos e a partir das suas línguas para o mundo externo. Isso é verdade para o cinzel de Michelangelo e é verdade para a espada de um ditador. Então é uma ideia bem tradicional de que as ideias têm consequências. Essa é a mensagem. Veja que não é só ideia, ele fala de vida interior, ele fala de cosmovisão. De novo, sustentando meu ponto aqui, isso eram expressões muito comuns na fenomenologia. Às vezes você pensa que visão de mundo, cosmovisão é coisa da igreja. O Russell falava sobre isso, o Heidegger falava sobre isso, o Sartre falava sobre isso. Era comum, era corrente. O Schaeffer está dizendo, está certo. A nossa vida comunitária, a nossa política, a nossa ciência, a nossa estética, elas saem, elas surgem, elas vêm à ponta da nossa língua e à ponta dos nossos dedos pelas ideias que a gente cultiva, pela visão que a gente tem de nós mesmos, pelas nossas vivências. E aí o William Edgar, presbiterianamente, coloca 3 pontos e a gente termina aqui sobre quais são essas marcas do engajamento cultural. Dito tudo isso, quais são essas marcas do engajamento cultural? Como é que então a fé cristã afeta a cultura? Em primeiro lugar, quando as ideias cristãs certas estão no seu lugar, então pode ter um aperfeiçoamento cultural e social. Quando na política se tem uma ideia adequada sobre os limites do Estado, sobre aonde o Estado pode intervir ou não, uma compreensão correta de Estado vai florescer. Quando nas escolas a ideia e a expectativa cristã que se tem para aquele ambiente está ali, está sendo cultivada ali, às vezes não só por cristãos, houve tradução, as pessoas foram convencidas, vai ter frutificação ali, a cultura vai ser impactada. O contrário de ciência é verdadeiro. Quando ideias, concepções orientam o trabalho em cada uma dessas repartições da vida, a cultura também vai ser afetada negativamente. Mais uma vez, esse ponto de vista coloca ideias primeiro e ação como consequência delas. O comportamento importa. No coração dele, nós precisamos de um cristianismo revolucionário. O Kuyper, o Doivert e o Van Prinster detestariam essa expressão do Schaeffer. Revolucionário. Mas para o Schaeffer, que está mexendo com o hippie, está mexendo com o movimento ali da década de 70, os direitos civis lá nos Estados Unidos, faz muito sentido usar essa expressão. Se isso estiver presente, então as coisas podem mudar. Como é que as coisas mudam? Concepções corretas de igreja, de Estado, de ciência, nos seus determinados locais, fazendo jus a isso. Quais são as características desse cristianismo revolucionário? Primeiro, ele precisa ser quente. Como assim, gente? Mais quente que nós estamos aqui. Schaeffer pega esse jargão emprestado do Marshall McLuhan, aí ó, pessoal da comunicação. Um erudito, veja, é claro que da década de 70 para cá, muitas críticas foram feitas a ele, mas ainda hoje é impossível não contorná-lo. O Schaeffer conhecia, o Schaeffer estava lendo, tirando coisas de lá e aplicando na teologia. Um erudito recente para eles, né? Da teoria da mídia, o McLuhan falou sobre comunicação quente como um conteúdo e comunicação fresca, como a mensagem subliminar transportada por meio e em vez de a própria mensagem. Como assim comunicação quente, comunicação fresca ou fria? A comunicação fria, ela é comunicada por determinados meios que são meios frios de passar a mensagem. Na época deles, qual que era? Televisão. McLuhan, por exemplo, fala da televisão, de como a mídia molda a mensagem. Esse é o clichê maior da obra do McLuhan. E aí, mídias frias, celular, televisão, internet, ou seja, que não são pessoas, que não é ao vivo, que não é síncrono, tudo isso são mensagens frias. E o Schaeffer está falando o quê? Tem que ser quente. Então aqui, ó, nós estamos no auge do schaefferianismo aqui, ó. Amém ou não? Só algumas pessoas entenderam. Uma caixa quadrada pequena na sala de estar, com programas pontuados por comerciais, força o conteúdo a ser impulsionado pelos valores do entretenimento, em vez de simples ideias. A ideia ser discutida, olho a olho, a gente poder intervir, a gente poder falar. O Schaeffer vai dizer, a comunicação, para impactar a cultura, em primeiro lugar, ela tem que estar, ela tem que estar ideias certas nos lugares certos. Isso vai dar lugar a um cristianismo revolucionário, cuja primeira marca é comunicação verdadeira.
Assim sendo, Schaeffer escolhe favorecer não a comunicação fresca, apontada pelo McLuhan, mas o seu oposto. E aí, palavras dele no Como Viveremos. Eu gostaria de reverter isso. Em um dia de comunicação de cada vez mais fresca, o cristianismo bíblico deve deixar muito claro que ele irá lidar apenas com comunicação quente. O cristianismo bíblico repousa sobre o seu conteúdo e o conteúdo factual, de verdade. Não pode ser promessas, a época da pós-verdade que a gente vive, do fake news, não pode ser assim. Não, eu disse isso, mas não disse. Eu falei, mas não falei. Alguém estava me contando, não sei qual empresa, tinha uma propaganda lá nos Estados Unidos que eles falavam que se alguém juntasse determinado número de pontos lá, deve ser da Pepsi Cola. E aí diziam que iam dar um porta-aviões para quem conseguisse os pontos. Lembram disso? Vocês viram essa notícia? É impossível juntar, um número assim impossível. Pois teve um adolescente que juntou. Sempre tem. Sempre tem. Quem é pai e mãe de adolescente sabe, tudo é possível a um adolescente. Aí ele foi pedir o porta-aviões dele, quem mandou prometer? E aí não era nesse sentido, tal, não sei o quê. Isso é mentira. Ganhou um bom dinheiro, processou, não ganhou o porta-aviões, mas ganhou um bom dinheiro. Não pode ser assim, o Schaeffer está falando. Tem que ser de verdade, verdade verdadeira. E o Schaeffer vai dizer, e isso é um conceito fundamental da verdadeira espiritualidade, é por que as pessoas caem nesse tipo de discurso? Por que o Pablo Marçal engana as pessoas? Por que as pessoas caem no discurso de tantos pregadores da prosperidade, pregadores coach, essa nova espiritualidade, esse novo pentecostalismo? Por que caem nisso? O Schaeffer fala, não é só um problema cognitivo, não é só um problema de informação. Eles perderam conexão com a realidade. Porque se a comunicação é quente, ela é verdadeira, significa que ela é real, ela é factual. O cristianismo, ele sempre enfatizava isso, é uma mensagem no tempo e no espaço. Quem promete determinadas coisas que não tem conexão com a realidade, que ele não vai cumprir, que não são possíveis de cumprir, que não são possíveis de ser vivenciadas com Deus, na nossa casa, na nossa igreja, é gente que perdeu a realidade. O problema deles é esse. Essa é a marca. Por isso, tantas coisas reais que a gente começou falando, das plantinhas, dos quadros, não é só estética, mero esteticismo. Diz respeito à vida real, a cultivar uma vida real. Schaeffer sempre foi defensor da fé cristã no espaço, no tempo e na histórica, que se expressa na verdade verificável, proposicional. Então não é mero racionalismo, pelo contrário, inclusive. É um realismo muito, muito contundente. É um momento para a igreja insistir com força revolucionária verdadeira que a verdade existe. Isso era a marca do Schaeffer. Diz que ele era um pregador, um evangelista. Em segundo lugar, a fé cristã revolucionária deve ser compassiva. Apesar dela ser quente, apesar dela ser concreta, factual, ela não pode ser grosseira. Ela não pode ser violenta. Ela tem que ser compassiva. Schaeffer tinha sentimentos muito intensos, por exemplo, por questões raciais. Lembra? Década de 70, movimento de direitos civis ali nos Estados Unidos. Embora ele não as tenha abordado muitas vezes por escrito, ele era profundamente preocupado pela igualdade racial e fazia questão de garantir que o Labrie nunca colocasse quaisquer tipos de barreira raciais ou étnicas na comunidade. Em um raro comunicado impresso sobre raça, Schaeffer lamenta a falta de cuidado das pessoas brancas com as pessoas negras. Quem teve uma experiência muito parecida foi o Huckmacher, quando ele foi para os Estados Unidos visitar, ele parece que foi 2 ou 3 vezes lá, dar palestras. A comunidade afro-americana era muito mais pungente no seu culto, os seus pregadores. Quem também teve essa experiência muito marcante foi o Bonhoeffer, quando ele saiu lá da Alemanha e foi visitar as comunidades afro-americanas ali nos Estados Unidos. Ele viu ali louvor de verdade, pregação de verdade, muito diferente do que ele estava acostumado lá. Claro, num contexto liberal, num contexto secularizado, o Huckmacher também, Schaeffer já é americano. Mas sempre isso marcou muito eles. Era o problema lá da época. Era o que dividia a igreja. Schaeffer se torna bastante irado enquanto ele desafia os seus leitores a uma prática de comunidade abrindo as suas casas.
O Schaeffer fez isso. O L'Abri não era uma instituição que estava lá, funcionava e ele não morava lá. Ele morava lá. Eram as coisas dele que eram destruídas lá. A Edith fala isso com muito lamento, assim, mas aprendendo que as coisas são assim. Eu mencionei isso. Tapete todo furado de bituca de cigarro. Uma vez um estudante fumando lá dentro quase botou fogo na cortina e levou embora o chalé. Porque era esse pessoal que ia pra lá. Era hippie, era gente não cristã, era quebrando prata, era tudo trincado. Porque era tudo de verdade. Não tinha nada de plástico lá. Abria suas casas. E ele desafiava os seus leitores a fazer o mesmo com as pessoas. Abrir as suas casas. De qualquer forma, o cristianismo revolucionário, esse é o terceiro e último ponto, ele tem que ser uma comunicação de ideias no lugar certo, uma comunicação quente dessas ideias, ele tem que ser compassivo, mas ele é comunitário, ele não é individualista, ele não é vivido assim no quentinho do meu coração, na minha espiritualidade secreta, autocentrada, voltada para mim mesmo. Ele começa na igreja. De qualquer forma, o cristianismo revolucionário começa na igreja. A igreja tem o seu lugar, ele afirma, mas ela não se endurece. Ela tem o seu lugar, está claro o lugar que ela tem enquanto instituição, proclamadora da verdade, essa verdade proclamada de maneira quente, mas de forma nenhuma sem compaixão. O Schaeffer tem uma frase num livreto também está em português, chama Dois Conteúdos e Duas Realidades. E ele vai dizer que a ortodoxia sem compaixão é a coisa mais feia do mundo. Veja, nessa frase, isso aí, quer uma frase para tatuar? Cabe essa. Ortodoxia sem compaixão é a coisa mais feia do mundo. Veja como que beleza, feia, verdade, ortodoxia, e bondade ou moral, compaixão, estão juntas nessa frase. Os três transcendentais clássicos, verdade, bondade e beleza. Verdade sem bondade não tem beleza. É isso que o Schaeffer está falando. Não dá para escolher só um. Como também, compaixão, acolhimento sem verdade é feio, não tem beleza nisso. Cristianismo não é só abraço, é mais do que isso, bem mais. Ao atribuir à igreja um lugar, ao invés de o lugar, talvez Schaeffer estivesse olhando para a obra do reino como mais ampla, ou a mais vasta do que a igreja institucional. Essa é a mudança que o Schaeffer passou da crise para cá, de um fundamentalismo assim, fechado, para mostrar que, claro que a igreja é um lugar privilegiado, o culto é insubstituível, mas as nossas casas, as nossas escolas, suas repartições públicas, todas estão debaixo do senhorio de Cristo. Cristo reina igualzinho em cada um desses lugares. Ainda assim, ele adverte à igreja que, ao menos que ela se coloque à altura dos problemas correntes, nunca vai estar preparada para as suas provações. A igreja está prestes a ser espremida em um espremedor. Haverá revolução e repressão, e quando o tempo chegar em que os seus netos crescerem, estaremos em uma cultura totalmente diferente. Esse era o ponto aqui. A igreja estava diante, eu acho que a igreja americana e europeia passou desse ponto. Era a época do Schaeffer e passou. Eles estão voltando agora, mas eles já passaram do ponto. A igreja brasileira está diante desse momento, na minha humilde opinião. Um momento em que, se a gente não continuar insistindo nisso, igrejas verdadeiras, plantação de novas igrejas verdadeiras, diálogo com a cultura, produção cultural, produção intelectual, ideias corretas, educação dos nossos filhos, preparação para eles, a igreja dos nossos filhos, do Benjamin, da Ana Vitória, dos meninos, dos 40 meninos que estão na barriga de vocês aí, vai ser diferente. Vai ser diferente se essas coisas não forem cultivadas. A Europa passou por isso. Eles, como eu disse, estão voltando, mas a volta ela é sempre mais tímida, menor, com cicatrizes, com traumas.
Os Estados Unidos a mesma coisa, estão indo embora, o cristianismo vai mudando muito. Quantas igrejas? Fecham-se 4.000 igrejas todos os anos nos Estados Unidos. Esse é o engajamento com a cultura. Essa é a visão do Francis Schaeffer. Não é a única. Tem outras visões cristãs de relação com a cultura, mas é uma que foi testada pelo tempo. Por que eu acho que vale a pena ainda a gente dedicar-se ao Schaeffer? A gente termina com isso, ora, a gente almoça, quem quiser conversar, a gente fica aqui. A visão do Schaeffer foi testada pelo tempo, o Labrie continua. Os filhos do Schaeffer envolvidos no Labrie, ele teve um filho que lhe causou muitos problemas, mas as outras 3 filhas envolvidas com o Labrie iniciaram outros Labries, casaram-se com obreiros, netos estão trabalhando no Labrie, o teste do tempo passou, ainda tem coisas que a gente lê, há um livro chamado A Igreja no Século XXI, que parece que o Schaeffer escreveu ontem para as coisas que estão acontecendo. Então tem o que a gente ainda estudar, tem o que a gente ainda aprender e ouvir essas advertências dele para a nossa igreja. E é próximo de nós, doutrinariamente, a mesma visão, os mesmos pressupostos. Então a gente não está no escuro. Você não precisa ficar reinventando a roda dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, para saber como que você age. Porque tem bom material para isso. A gente precisa se apropriar dessa herança que é nossa. Amém? Vamos orar? E aí, se vocês quiserem conversar, o reverendo Ronaldo está aqui pronto para responder cada pergunta. Pai, nós te louvamos porque a gente tem o privilégio de poder pensar essas coisas aqui na nossa igreja, de ser apresentada essa tradição e ser incentivado a se aprofundar nesse modo de lidar com as coisas na realidade. Ajuda-nos a discernirmos no Senhor o que o Senhor espera de nós, onde o Senhor nos colocou, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, na nossa igreja. Nos dê discernimento, abra os nossos olhos para a beleza da realidade, para aquilo que a realidade exige de nós. Faça com que os nossos lares sejam expressões muito concretas das transformações que o Senhor fez nos nossos corações. A gente pede isso não para o nosso próprio deleite, não por mero esnobismo intelectual e teológico, mas a gente quer louvar seu nome, a gente quer cuidar da sua igreja, render glórias a Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Leva os meus irmãos em paz para casa e nos dê um restante de domingo diante do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.